Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, quando cuidar do outro interrompe a própria agenda. Uma leitura de Lucas 10 para quem confunde fé com desempenho. Esse lugar que é espiritualidade verdadeira não se mede pela pressa em fazer, mas pela disponibilidade em parar quando o amor exige presença. Espero que você já esteja com a sua Bíblia, seu caderno para suas anotações. E vamos à leitura. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Eu estou os enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e diga-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvido a vocês estão me dando ouvidos. Aqueles que os rejeitam, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lá nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta disso, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Estes lhes retiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça você o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua mãe, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe. Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olhando para esse texto, Lucas confronta uma fé que sai do discurso e entra no cotidiano de Jesus. Jesus envia, Jesus ensina, Jesus corrige, Jesus revela o reino de Deus. Não se manifesta apenas na missão, mas também na forma como olhamos, cuidamos e escolhemos estar. O evento no início do texto revela confiança, mas também vulnerabilidade. Jesus envia os 72 sem garantias materiais. Ele diz: Olha, não leve nada com vocês, mas fique na casa que vocês escolherem, come o que te ofertarem. O reino avança quando aprendemos a depender mais da provisão de Deus do que dos nossos próprios esforços. No texto, Jesus traz também uma lição de que nós podemos entender o seguinte: nem sempre seremos bem recebidos como filhos, como pessoas que anunciam o evangelho, como alguém que ensina. Nem todos receberão a mensagem. Espiritualmente, emocionalmente, isso nos lembra que quando somos rejeitados, não quer dizer que fracassamos na missão. Faz parte de todo o processo da missão. A alegria espiritual não é estar no poder, mas no pertencer. Eu pertenço ao reino, eu faço parte do reino. Os discípulos voltam celebrando os resultados e eles colocam isso para Jesus. E essa alegria
em ter a presença do Mestre. Quando eu olho para a nossa vida hoje, a nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no céu. Não no nosso desempenho aqui na Terra. Às vezes existem muitas brigas por causa de ministérios, por causa de posição, por causa de ter um nome. Mas o melhor mesmo é ter o nosso nome escrito lá no céu. O próximo nosso aqui, aquela pessoa que necessita da ajuda, aquela pessoa que está ali, na parábola do samaritano, o amor se revela nessa disposição de eu parar e olhar para o outro e ofertar ao outro o que ele deseja. Porque ser religioso e não ter compaixão, eu perco pessoas, eu não estou sendo verdadeiramente um servo. Servir sem presença gera na nossa vida esgotamento. É a lição que podemos tirar quando Marta serve, mas ela fica agitada com tudo aquilo que está acontecendo. Maria permanece ouvindo, aprendendo, e Jesus não condena nem o serviço de Marta e nem o momento de Maria. Ele só alerta que a fé, ela precisa ter um lugar na nossa vida. Mas a fé é primordial também, como é também necessário cuidar das outras coisas, dos afazeres. Que lição eu posso tirar desse texto? Nem toda urgência merece prioridade. Nem toda urgência. Marta estava lá, vamos fazer, Maria já tinha outra prioridade. Quero ouvir Jesus. Cuidar do outro começa com a minha disponibilidade de trazer para ele esse lugar de cuidado. Fazer para Deus sem estar com Deus gera desgaste emocional. Eu fico achando que estou fazendo muita coisa, que ninguém me ajuda. A espiritualidade saudável integra missão, compaixão, escuta. Estar presente é uma escolha espiritual diária. O reino de Deus se revela menos na pressa de fazer, de acontecer, de colocar, mais na coragem de parar quando o amor chama. Ele é algo que é muito primordial na vida de todos nós. Que Deus possa abençoar a sua casa, sua família, possa abençoar seu viver diário, e que você possa aprender também a aplicar tudo isso no seu dia a dia, cada dia uma semente da palavra, cada dia um aprendizado, cada dia um crescimento espiritual. Que Deus possa te abençoar. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.